Bom dia a todos. Daremos início à apresentação dos 3 trabalhos selecionados para apresentação oral virtual na 5ª semana de irrigação e drenagem do IFCE Campus Iguatu. Eu sou a professora Anne e neste momento vou convidar os autores ou o autor representante do trabalho Viabilidade da produção de curcubitáceas para o perímetro irrigado de Morada Nova, Ceará. Todos os autores terão até 20 minutos, para a apresentação, e na sequência nós abriremos para comentários ou dúvidas dos demais participantes. Estejam à vontade. Bom dia, pessoal. Eu vou compartilhar aqui minha tela, tá? Vocês conseguem me ouvir direitinho e estão vendo minha tela? Vocês podem confirmar? Sim, José, tudo ok, pode continuar. Tá, obrigado, então. Então, como a gente já está com um horário bem avançado, vou fazer um pouco mais rápido, para dar tempo que todos os outros também consigam apresentar. Então, me apresentando, eu me chamo José Bonifácio, sou engenheiro agrícola. Vou apresentar o trabalho Viabilidade da produção de cucubitáceas para o perímetro irrigado de Morada Nova, Ceará. Bem, esse trabalho foi feito em parceria com a Jefta Amanda de Souza e Silva, Jamile Nobre Fiuza e orientado pelo professor Alain Bernard Oliveira de Souza. Bem, esse trabalho ele foi desenvolvido numa disciplina que a gente tem lá no DENA, no Departamento de Engenharia Agrícola da UFC, no PPGEA, que a disciplina chama Alocação de Recursos em Sistemas Agrícolas. Bem, e para início de conversa, as curcubitáceas que a gente está se referindo aqui são melão e melancia. No caso da cultura do melão, ela vem se estabelecendo como uma atividade econômica de relevância, apresentando bons rendimentos, principalmente nos estados do Ceará, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte. A atividade produtiva da melancia, aí, por sua vez, ela é realizada predominantemente pela agricultura de caráter familiar. E o que a gente pode destacar em relação a essas duas culturas é que, via de regra, o Nordeste apresenta boas condições climáticas aí para a produção delas duas, desde que haja aí fornecimento hídrico através de irrigação, certo? Embora também sejam cultivadas em algumas regiões, em algumas micro-regiões, também em sequeiro. Bem, o destaque, de fato, atualmente, e no caso da economia agrícola do Ceará, é o melão. Eu trago aqui esse dado da Secretaria de Agricultura, onde mais de 62 milhões de dólares em exportações de frutas frescas do Ceará, isso para o ano de 2019, cerca de 41,5 milhões só com a exportação de melão no ano passado, isso significa 2018, tá? E 67% dessas frutas exportadas pelo Estado é o melão, né? E a gente sabe agora, nesse ano, o trabalho do Ministério da Agricultura com a abertura de mercado aí para o melão, para o mercado chinês. Então, isso vai, com certeza, aí melhorar, vai pressionar a produção de melão aqui no estado do Ceará e também no Rio Grande do Norte, para exportação aí para a China, que inclusive já começou, né? Então, dito isso, a presente pesquisa teve como objetivo determinar, por meio de simulação de dados, a viabilidade da produção de melão e melancia para o perímetro irrigado de Morada Nova, Ceará. Aqui na metodologia eu trago uma descrição da área. O município de Morada Nova tem uma extensão territorial de 2.778 km², aproximadamente, uma população estimada de 61.890 habitantes, e mais especificamente o perímetro irrigado de Morada Nova ele é suprido por duas fontes hídricas principais, os açudes públicos federais, Arrojado Lisboa e Vinícius Berredos. Lá, pessoal, a área irrigável implantada é de 3.737 hectares, tá? Então, o que é importante destacar também sobre esse perímetro irrigado, né, assim como vários outros, ele é ali gerido pelo DENOX, tem mais de 900 agricultores familiares irrigantes, e são áreas ali que, como dispõe a Política Nacional de Irrigação, dispõe de infraestrutura ali para suprir, para drenar a água para as unidades produtivas ali, que a maioria, como eu já falei, se trata de agricultores familiares, tá? Então, resumindo, se trata desse trabalho. A gente fez, primeiramente, um balanço hídrico de cultivo para as duas culturas, objeto de estudo aqui do nosso trabalho, e os dados climáticos foram
foram obtidos lá pelo BDMEP, Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa, né, de 1974 a 2019, da Estação Meteorológica de Morada Nova. E também fizemos aí a busca do requerimento hídrico ali no site de sistema de produção da Embrapa para as culturas que a gente está estudando. Bem, para associar a dinâmica das condições climáticas da região com as necessidades hídricas específicas para as culturas, foi utilizado o período de retorno, onde o tempo de retorno é igual a 1 sobre a probabilidade do evento ser igualado ou superado. Bem, para o balanço hídrico, a gente utilizou o CropWatch, ele é um programa bem conhecido, ele pode ser baixado gratuitamente no site da FAO, tá? E aí você alimenta esse programa com informações da estação meteorológica, o nome, altitude, latitude, dados climáticos mensais sobre temperatura, umidade relativa, insolação e velocidade do vento, e aí os dados de cultura e solo para você fazer o manejo de irrigação. Eu trouxe aqui alguns prints que não estão no trabalho publicado, do programa. Então, você abre aqui, você tem algumas janelas onde você vai preencher aqui os dados de temperatura média, umidade, velocidade do vento, insolação, ele vai calcular aí a evapotranspiração de referência. Você também preenche aqui a precipitação, ele vai calcular a precipitação efetiva aí pelo método do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é um método padrão também. E também temos janelas aí de cultura e de solo. Como eu já falei, são dados ali que a gente já conhece, são dados para fazer o manejo de irrigação. KC, a etapa, quantos dias tem cada estágio ali da cultura que você está trabalhando, enfim, capacidade de água disponível, velocidade de filtração básica, são aqueles dados que a gente já conhece para fazer o manejo de irrigação da cultura, porque além dele fazer o balanço hídrico, esse programa também, ele dá um calendário de irrigação específico para a cultura, certo? Então, para a simulação foi considerada uma área de 1 hectare no perímetro irrigado de Morada Nova, com solo de textura média, simulando um horizonte de produção de 10 anos para obtenção de uma análise financeira robusta. E aí, é bom relembrar e deixar claro que foram consideradas 2 safras por ano para cada cultura. Então, um plantio feito no primeiro semestre e outro no segundo, nas simulações que foram feitas no CropWatch. Bem, os dados de custo de produção e valores de comercialização das frutas foram obtidos pelos relatórios de mercado agrícola da consultoria Agrianual para o ano corrente de 2019, mas os valores de comercialização a gente pegou uma média ali semestral também dos últimos 5 anos para cada período que a gente estimava que seria a colheita, certo? Então, para análise financeira foram utilizados aí 4 indicadores que são comumente utilizados para fazer análise de projetos, de investimentos em projetos. Então, o VPL, o valor presente líquido, ele basicamente considera o valor do dinheiro no tempo. Então, eu tenho aquele fluxo de caixa, eu tenho entradas e tenho saídas futuras, como eu já falei, é um horizonte de 10 anos, então a gente traz todas essas entradas, todas essas saídas, esses valores monetários são trazidos para valores monetários atuais, certo? E a TIR, que é a taxa interna de retorno, né, ela representa assim, uma taxa de desconto que é aplicada a esse fluxo de caixa, essas entradas e essas saídas. E o índice de rentabilidade, como o próprio nome já deixa subentendido, é a rentabilidade que o projeto pode entregar. E o payback, que diz respeito ao período de tempo que o valor inicialmente investido vai ser recuperado. Para fazer o cálculo desses indicadores, a gente utilizou o Excel e, o que é muito importante, a gente utilizou uma taxa que foi de 5,5, que corresponde aí à média dos últimos anos da inflação, tá? Do IPCA, do Índice de Preço ao Consumidor Amplo. A gente precisa de uma taxa para trazer esses valores para valores monetários presentes, já que a gente está trabalhando com um horizonte de 10 anos. Já a parte de resultados aqui, a gente traz a precipitação anual de Morada Nova, de 74 a 2019, e o requerimento hídrico de melão e melancia em milímetros. Bom, então, de maneira assim, bem sintética mesmo, a gente pode ver aqui nesse gráfico que há uma variabilidade aí anual no que diz respeito à precipitação. Em alguns anos sequer tem uma precipitação que poderia suprir a demanda hídrica de melão ou melancia, né? O que corrobora ainda mais a necessidade de você ter um sistema de irrigação para irrigar essas culturas, especificamente nessa região de Morada Nova.
Aqui eu tenho o requerimento hídrico e a evapotranspiração da melancia no primeiro semestre, tá? Esse gráfico, ele foi exportado direto já do programa, e aqui em azul a gente tem o requerimento de irrigação, e em verde a gente tem a evapotranspiração da cultura. Então, o que a gente interpreta aqui, pessoal, é que esse gap aqui, esse espaço entre o requerimento de irrigação e aqui, essa altura aqui na evapotranspiração da cultura, é aquilo que já é suprido pela precipitação, pelas chuvas, certo? Então, considerando os dados simulados, a gente tem que no primeiro semestre precisaria cerca ali de 5 milímetros ali de lâmina de irrigação no primeiro decênio, nos primeiros 10 dias do cultivo da melancia, certo? Com um pico aí de requerimento hídrico de irrigação, aí no sexto decênio, no sexto decênio, já no final do segundo mês, de cerca de 30 milímetros de lâmina de irrigação. O total ficaria em 124,6 milímetros de irrigação, tá, pessoal? Isso é sem considerar a quantidade que já choveu. A gente tem aqui, né, a gente percebe que é um gráfico bem diferente, porque isso aqui é simulando o cultivo já no segundo semestre. Então, a gente tem um requerimento hídrico mais elevado, né? A gente sabe que é típico os meses ali do segundo semestre, tem uma evapotranspiração maior, menor incidência de chuva. Se você pegar a normal climatológica de Morada Nova, você vai ver isso de maneira muito nítida, e aqui soma 416,2 milímetros só de requerimento de irrigação. Então, aqui necessariamente vou precisar de irrigação para suprir completamente ali a demanda hídrica na melancia, caso eu tenha aí o cultivo no segundo semestre. Agora, a gente analisando aqui o requerimento hídrico e a evapotranspiração do melão, a gente tem no primeiro semestre aí o primeiro mês, sem a necessidade de irrigação, porque no caso aí a gente teria chuvas que seriam suficientes para suprir essa demanda hídrica inicial ali nos primeiros 30 dias da cultura, e no restante ali do segundo até o terceiro mês, dependendo da data da colheita, você tem que ter ali uma suplementação com irrigação, somando um total aí numa lâmina de 78,9 milímetros. No segundo semestre, a coisa muda de figura também, né? Então a gente precisa já de irrigação para suprir toda o requerimento hídrico do melão, tá? Nessas condições simuladas para o segundo semestre. Dito isso, a gente vai passar para essa parte de análise financeira. Bom, para quem não sabe, para quem não conhece o perímetro irrigado de Morada Nova, se trata de um perímetro que é predominantemente irrigado por irrigação por superfície, mas a gente fez aqui uma análise considerando a implantação de sistemas de irrigação por gotejamento. Então, para a análise financeira, foi considerado o investimento inicial de implantação das culturas de 37 mil, cerca de 37 mil, para o meloeiro e 26 mil para a melancia. Isso considerando todos os custos iniciais para implantar um sistema de irrigação por gotejamento para essas culturas. Bem, e um fluxo de caixa considerando a taxa lá de juros de 5,54% referente à média da inflação dos últimos 5 anos, como eu já mencionei lá na metodologia. O que a gente observa aqui nessa tabela que resume aí basicamente se a gente tivesse hipoteticamente aí 2 projetos, um com melancia e um com melão. A gente tem um VPL, né? Se a gente trouxesse esses valores monetários dos 10 anos para o atual momento, a gente teria, né, considerando os 10 anos de faturamento, considerando ali 2 safras por ano, então a gente teria 1 milhão, cerca de 1 milhão e 200 mil. Então, o maior VPL, o maior indicador para o melão, e 1 milhão e 18 mil para a melancia. No que diz respeito à taxa interna de retorno, a gente tem um indicador mais favorável para a melancia, de 6%, um índice de rentabilidade também mais favorável para a melancia, e no que diz respeito ao payback, né, que é aquele indicador que diz respeito ao tempo que é recuperado o valor investido inicialmente, a gente tem ali o mesmo valor, que é de 1 ano. Então, basicamente, esse valor investido inicialmente já seria recuperado em 1 ano, caso você tivesse 2 safras ali com as médias de produtividade divulgadas pelo relatório da Agrianual, certo? Então, pessoal, para concluir, o município de Morada Nova, Ceará, apresenta boas condições climáticas para a produção de cultura do melão e da melancia, mas para haver essa viabilidade econômica, sugere-se a utilização de sistemas de irrigação, preferencialmente
aqueles ah, ah, localizados, ou gotejamento, ou microaspersão, para a produção dessas curbitáceas lá no perímetro irrigado de Morada Nova. Então, essas são algumas das referências, e muito obrigado pela atenção, pessoal. Obrigado, José Bonifácio. E eu gostaria de saber, inicialmente, se o nosso moderador, Gil Benes, se encontra aqui na live, para que eu possa dar continuidade às atividades, convidando para moderar tanto as perguntas, comentários, dúvidas, quanto a apresentação dos demais trabalhos. O Gil Benes Bezerra é tecnólogo em irrigação e drenagem, mestrando na UFC, e é membro da nossa comissão de organização. Bom dia, professora. Está me ouvindo? Baixinho, Gil Benes. Se puder aumentar um pouquinho o volume, ou tirar o fone, caso esteja usando o fone. Bom, agradeço ao José Bonifácio pela apresentação. O trabalho apresentado tem como autores a Jefta Amanda de Souza e Silva, não é isso? E a Jamile Nobre. E o Gil Benes vai agora acompanhar algumas perguntas ou dúvidas, caso existam. Eu estou olhando aqui no chat, não foi feito nenhum comentário. E aí, Bom por dia, conta vai ter okay. minutos, tá? Para que vocês possam fazer perguntas. Gil Benes, por gentileza, fique à vontade. Então, vamos abrir para as perguntas do José Bonifácio e o seu trabalho. E quem quiser pode escrever ou mandar o áudio, falar por áudio aqui mesmo. Podem ficar à vontade, pessoal. Então, se ninguém tiver algum questionamento, sugestão, então vamos passar para a segunda apresentação. Então, a segunda apresentação é o trabalho Sensibilidade dos elementos meteorológicos para estimativa da evapotranspiração de referência para Iguatu, Ceará, e que tem como autores Juarez Cassiano de Lima, vai estar apresentando, o apresentador, Francisco Disseu Duarte Arraes, Benito Moreira de Azevedo, Denise Vieira Vasconcelos e Francisco Mateus Medeiros de Freitas. Oi? Pode ficar à vontade, Juarez. Estão me escutando direitinho? Sim, tudo ok com o teu áudio. Pronto. Queria primeiramente agradecer a Ana Karine, dizer que é uma satisfação estar apresentando o trabalho nesse evento, o evento da minha antiga casa. Vou tentar compartilhar a tela aqui. Bem, pessoal, como a Karina me apresentou, sou Juarez Cassiano de Lima Júnior, sou técnico de irrigação formado pelo Instituto Federal de Iguatu e vou apresentar o trabalho da sensibilidade dos elementos meteorológicos para estimativa da evapotranspiração de referência em Iguatu, no Ceará.
Introduzindo, a gente vai relembrar que a evapotranspiração real é um fenômeno que representa a demanda hídrica da atmosfera e este fenômeno sendo quantificado ou sendo estimado, principalmente pela evapotranspiração de referência, torna possível o conhecimento do consumo de água pelas plantas, entre outros, e principalmente para a gente aqui da irrigação, a determinação da lâmina a ser irrigada. Lembrando, pessoal, como comentado ontem, até na palestra da professora Elba e do José, que a evapotranspiração depende da interação dos elementos atmosféricos e, como a gente não consegue controlá-los, cabe a nós entendermos essa dinâmica, seja ela mais específica do elemento em si ou da dinâmica de todos os modelos, vai depender muito em função de qual equação ou metodologia a gente vai utilizar. Assim, a análise de sensibilidade se torna uma tarefa essencial para a determinação das mudanças na evapotranspiração de referência em resposta a alterações na atmosfera. Posto isso, o objetivo desse trabalho foi analisar a sensibilidade da equação de Pema-Monti para estimar a evapotranspiração de referência em função das variações dos elementos meteorológicos em escala mensal para Iguatu, no Ceará. Aí está o mapa com a localização do município de Iguatu, em que os elementos meteorológicos analisados foram temperatura máxima, temperatura média e mínima do ar, a velocidade do vento, a umidade relativa e a insolação, de uma série histórica que compreende de 61 a 2014. A equação utilizada foi a equação padronizada pela FAO, a equação de Pema-Monti. Aí, só por curiosidade, eu coloquei a foto dos pesquisadores. A sensibilidade da evapotranspiração estimada pela equação de Pema-Monti para as variáveis climáticas realizou-se a partir da alteração dos elementos climáticos dentro de uma faixa de menos até mais 30%, em intervalo de mais ou menos 5%, ou seja, a gente tem 12 cenários, e foi calculado pela equação proposta por McQueen em 1974, e ainda foi calculado o desvio padrão para a gente ter uma ideia da variação desses coeficientes de sensibilidade. As alterações aqui, para ficar de uma forma simples, como exemplo, sendo a diminuição de menos 30%, multipliquei o elemento por 0,7, e para mais 30%, multipliquei o elemento por 1,3. Para a velocidade do vento, insolação e umidade relativa, é mais simples você só multiplicar porque altera eles isoladamente. Mas quando a gente vai mexer na temperatura, no caso, se eu alterar a temperatura máxima, eu vou estar alterando a temperatura média também. E eu tenho um problema a gente tem que ver essa variação de quanto vai ser a porcentagem para não criar muitos dados inconsistentes. É uma coisa que a gente tem que fugir. Por exemplo, se vocês prestarem atenção aí na primeira linha da temperatura, na diminuição de menos 30, a temperatura máxima, nesse exemplo, ficou menor do que a temperatura mínima. Tem que ser um cuidado a ser levado em conta. Mostrando que se eu mexer na temperatura máxima, altera a média, na entrada da equação Pema-Monti. Se eu mexer na mínima, também altera a média. E se a gente observar na última linha, a temperatura mínima ficou maior do que a máxima. Então, temos que ter cuidado quando for fazer esse trabalho. E, por último, quando a gente for alterar a temperatura média, a gente vai ter que mexer simultaneamente na máxima e na mínima, de entrada no modelo de evapotranspiração. Já partindo para os resultados, a gente percebe que os elementos que mais se distanciaram de zero, tiveram os maiores coeficientes de sensibilidade, foi a temperatura média do ar, a temperatura máxima e a umidade relativa, sendo que o elemento que apresentou o coeficiente mais distante, ou seja, o que mais causou alterações na estimativa da evapotranspiração de referência, foi a temperatura média do ar, certo? E destacando não por se afastar mais de zero, mas sim por ter a maior variação dentro dos coeficientes de sensibilidade, eu tenho a temperatura máxima e a umidade relativa. No caso, a temperatura máxima variando de coeficiente de sensibilidade
de 0,38 a 0,69 e a umidade relativa de menos 0,21 até menos 0,51. Quando partimos para os valores médios, a gente verifica que os maiores desvios padrão são para a temperatura máxima e a umidade relativa, e que o coeficiente de sensibilidade que menos variou foi a velocidade do vento, aí na imagem A da figura 2. E para os valores médios do coeficiente de sensibilidade, a gente vê que o menor, porém não menos importante, é o menor porque é negativo, é a umidade relativa, vista a relação inversa, que a umidade relativa tem com a evapotranspiração, e que os menores são temperatura mínima do ar e velocidade do vento, sendo que, mais uma vez, falando, a temperatura média é o elemento com maior coeficiente de sensibilidade média. Comentando aqui na discussão, Oliveira et al., realizando a mesma análise para o mesmo município, verificou que não a temperatura média, mas sim a temperatura máxima e a umidade relativa seriam os elementos que demandam a maior precisão para estimar a evapotranspiração, ressaltando que nesse trabalho de 2017, os autores não analisaram a temperatura média nessa sensibilidade. Caso o trabalho que está sendo apresentado agora não tivesse considerado a temperatura média na análise, os elementos mais importantes também seriam a Tx e a umidade relativa, os mesmos indicados por Oliveira et al. E corroborando com a consistência dos dados apresentados aqui. Os valores médios do coeficiente de sensibilidade obtido pelos autores citados anteriormente, em 2017, foram os mesmos para a temperatura máxima e insolação, diferindo para a temperatura mínima, que o coeficiente foi 0,22, o R, que foi menor ainda, foi menos 0,45, e a velocidade do vento foi menor também, 0,16. No presente trabalho, as alterações foram mais conservadoras, indo no máximo até 30%, visto tentar evitar aquelas inconsistências de uma temperatura mínima ser maior do que a temperatura máxima. Já no estudo realizado pelos autores citados anteriormente, as alterações foram de mais ou menos 40%, e ainda é importante ressaltar que Oliveira et al. 2017 executaram uma análise mais detalhada, calculando coeficientes de sensibilidade mensais para os elementos climáticos avaliados. Nesse caso que está sendo apresentado aqui foi com dados mensais, mas foi coeficiente em escala anual. Aí só comentando, Gerzuk et al. 2019 calcularam para o Brasil, utilizando 26 estações, somente que o parâmetro velocidade do vento seria o segundo mais importante para estimar a evapotranspiração no país. Sobretudo, se a gente verificar nesse trabalho, a velocidade do vento foi um dos menos importantes. O que pode justificar essa não concordância entre os trabalhos foi a quantidade de estações que os autores utilizaram, só 26 estações para o Brasil todo, sendo que a mais próxima da de Iguatu, no caso, foi a estação de Fortaleza. Na Nigéria, Mbek et al., 2020, sem considerar na análise dos valores de TM, mais uma vez, não considerou TM, observar que na estação seca, que o parâmetro Tx apresenta maior sensibilidade, sobretudo na Nigéria, em escala anual, o elemento mais importante é a umidade relativa. No Irã, o elemento mais sensível observado foi a temperatura média, corroborando com a pesquisa para Iguatu, em mais de um tipo de clima, semiárido e úmido. Assim, as conclusões são: o elemento temperatura média do ar, como já falado tanto nos resultados, é o mais sensível, se mostrando mais importante para a estimativa de evapotranspiração, pelo modelo padronizado pelo Monti, seguido pelos elementos temperatura máxima e umidade relativa do ar. Por sua vez, os elementos temperatura mínima do ar e velocidade do vento são de menor sensibilidade ou, podemos-se dizer, os menos importantes. Esse trabalho eu achei interessante passar para você, que abriu duas discussões. A primeira seria, visto a comparação dos trabalhos na literatura, quais são os elementos principais a serem analisados numa sensibilidade dessa, visto que em alguns trabalhos eles analisam a temperatura média, em outros não, em alguns trabalhos analisam diretamente a radiação estimada, ou a radiação medida, e outra, mais particular para Iguatu, no caso que a temperatura média foi o elemento mais importante, qual metodologia se seguir
para calcular essa temperatura média, visto que tem a metodologia do Instituto Nacional de Meteorologia, tem a metodologia do Instituto Agronômico de Campinas, a própria FAO, que foi a metodologia que a gente usou aqui, só calcula pelos extremos, entre outros encontrados na literatura. No mais, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Mais uma vez, bom dia a todas e todos. Abrimos novamente para questionamentos ou dúvidas, sugestões, e também parabenizo o Juarez pela apresentação. Então, quem quiser falar pode ficar à vontade e falar aqui pelo microfone mesmo. Alguém deseja fazer algum questionamento? Se não, vamos prosseguir com a terceira apresentação. Então, só mais um instantinho para ver se alguém quer fazer o questionamento, pode ficar à vontade. Então, vamos prosseguir. O próximo apresentador é o Daniel. Ele vai apresentar um trabalho intitulado Avaliação do sensor no monitoramento do teor de água em diferentes substratos. Então, passo a palavra ao apresentador. Olá, todo mundo está me ouvindo bem? Tudo bem, ouvindo bem. Ótimo, vou aqui compartilhar a tela. Tá dando certo aí? Quero saber se a tela está compartilhada. Sim, né? Está dando certo, sim. Ok, gente, muito bom dia a todos. Eu sou o Daniel, sou graduando de agronomia na UFC e fiz esse trabalho juntamente com a Daniela Andresca da Silva, que é também graduando em agronomia na UFC, orientado pelo professor Alain Bernard Oliveira de Souza. Na agricultura irrigada, né, o monitoramento da umidade do solo é uma ferramenta essencial, muito essencial para o manejo hídrico. Em estudos relacionados ao sistema do solo, planta e atmosfera, também se faz necessário a determinação da umidade do solo. Também a gente pode encontrar várias formas de ter essa determinação de umidade no solo, né? Temos os métodos gravimétricos, e que são considerados os métodos diretos, e também os métodos indiretos, como por exemplo, são os métodos eletrométricos, que é o que eu vou utilizar, que a gente trabalhou aqui nesse trabalho. Com o crescimento, né, da automação aplicada na irrigação, o método eletrométrico tem se tornado assim, muito importante nos estudos, visto que ele pode fornecer leituras rápidas de umidade do solo, no caso, né, em distintas profundidades. Então, a aplicação do método indireto requer uma calibração dos sensores em função dos diversos tipos de solo, e que a gente pode monitorar, né, uma vez que cada solo apresenta diferentes características químicas,
físicas e biológicas, que se correlacionam consideravelmente com a abordagem elétrica adotada. Ressaltando, assim, a importância de se avaliar, né, a importância da resposta desses sensores de umidade em função do substrato. Nesse sentido, objetivou-se avaliar a resposta do sensor resistivo HL69 para a determinação da umidade de diferentes substratos. Inicialmente, o experimento foi conduzido no Laboratório de Hidráulica e Irrigação do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Ceará, onde a gente utilizou 4 tratamentos nesse experimento. O primeiro tratamento foi uma mistura com a proporção de 1:1, com solo arenoso mais um substrato comercial. No tratamento 2, nós utilizamos o mesmo solo com a mistura, adicionando um hidroretentor com a proporção de 2 gramas por litro. No terceiro tratamento, nós utilizamos somente o solo, e no quarto tratamento, utilizamos somente o substrato comercial. O solo utilizado, classificado, né, como arenoso, foi coletado no campo experimental da Embrapa, Agroindústria Tropical, em Pacaju, Ceará. O polímero hidroretentor da marca Politer foi pesado em balança de precisão, incorporado e homogeneizado ainda seco ao solo. Como vocês podem ver as fotos ao lado, figura 5 é a pesagem do hidroretentor, figura 6 é a incorporação, fazendo essa mistura de 1:1 do solo com o substrato comercial. Já o substrato comercial tem uma capacidade de retenção de água de 60% e uma densidade de 260 quilos por metro cúbico. Na figura 7, a gente pode ver a disposição dos vasos sobre a bancada, né? Os substratos foram vertidos em vasos de polietileno de 1.030 ml, certo? E todas as leituras, tanto do sensor como da pesagem dos vasos, foram retiradas simultaneamente. Então, ao atingir, né, o estado constante de umidade, os tratamentos foram sucessivamente submetidos ao processo de saturação e secagem. E, ao término dos testes, o substrato de cada vaso foi transferido para um recipiente de alumínio e colocado em estufas a 110 graus Celsius durante um período de 24 horas. E todas essas análises, né, estatísticas foram realizadas com auxílio do programa Excel. Então, em relação aos dados de umidade dos substratos, né, em função da tensão elétrica observada dos 4 tratamentos monitorados, permitiu ajustar curvas de regressão linear. Apresentadas aqui, eu vou passar as curvas de cada tratamento, né? Esse primeiro tratamento mostra a curva de regressão em função da umidade do tratamento T1, que é com solo mais o substrato comercial. Aqui a gente pode ver o acompanhamento do sensor, o sensor sendo representado no eixo X, com as tensões que ele vai coletando. Ele está acompanhando, a gente pode observar que ele está acompanhando a umidade com base em massa, apesar de ter uma variação, uma dispersão dos dados considerável, mas a gente pode ver que o sensor ele consegue sim acompanhar um pouco o comportamento do solo. Já no segundo, também a gente vê esse mesmo comportamento, no tratamento 2, com o solo, mais o hidroretentor da marca Politer.
No gráfico 3, né, na figura 1C, a gente vê também o tratamento 3 somente com o solo. A gente já vê aí um comportamento um pouco diferente, com dispersão menor. E no quarto tratamento, com substrato comercial, com a dispersão um pouco maior. Entretanto, e assim, todas essas regressões lineares, né, elas foram significativas a 5% pelo teste F. Então, assim, os coeficientes, como a gente pode ver, os coeficientes de determinação, que é o R ao quadrado, não apresentaram bons ajustes. Eles não apresentaram... Só um instante. Como a gente pode ver aqui, os tratamentos, o R2 não apresentaram um bom ajuste, né, apresentando valores de 0,64, de 0,52, de 0,77 e de 0,58, respectivamente, né, para todos os tratamentos, T1, T2, T3 e T4. Além disso, né, nota-se também uma maior variabilidade das medições no estado mais úmido do solo, compreendendo a precisão na obtenção dos dados. Então, outra coisa que a gente pode ver é que os gráficos A e o D obtiveram resultados semelhantes em relação ao R2. E quando a gente olha aqui para o gráfico C, onde foi utilizado o solo puro, a gente pode observar um melhor ajuste, com 77%. E a gente, olhando para o B, vocês podem ter notado que no gráfico B, a gente tem uma umidade de massa de 300%, né? Isso pode ser explicado pela alta capacidade de retenção de água do polímero hidrorretentor, que aí deu esse valor que nós não esperávamos no nosso experimento. Foi utilizado, né, uma análise de regressão para relacionar a umidade volumétrica e a umidade estimada dos sensores, né? Aqui a gente pode ver os indicadores de desempenho do modelo linear para calibração do avaliador de umidade. A interpretação dos resultados para o indicativo estatístico RMSE, que é a raiz quadrada do erro quadrático médio, médio, eles deram uma classificação muito fraca em todos os tratamentos. E, do mesmo modo, né, observa-se também que os índices de confiança variam de péssimo para sofrível, segundo Camargo e Centelhas, constatando a baixa confiabilidade do sensor HL69 na estimativa do conteúdo de água do solo para todos os tratamentos estudados. Então, primeiramente, a gente utilizou a classificação do Fares, que é utilizando a raiz quadrada do erro quadrático médio, e depois utilizamos o índice de confiança proposto por Camargo e Centelhas, que deu essa classificação de sofrível, péssimo e mal. Todos esses parâmetros, quanto mais próximo de zero, melhor. E como conclusão, né, a gente pôde tirar que ele deve se obter um ajuste dos dados para cada tipo de substrato, né, como a gente viu lá, cada substrato se comportou de forma diferente ao ser utilizado o sensor HL69 para a obtenção do teor de umidade. Então, antes de se utilizar, principalmente para fins acadêmicos, é aconselhável realizar o ajuste do sensor para o substrato utilizado, para o solo utilizado. Devido aos indicadores, né, de desempenho do sensor HL69 para os substratos avaliados, a umidade estimada pelo mesmo não pode ser precisa, não sendo indicado
a utilização do sensor para trabalhos acadêmicos. Inicialmente, esse trabalho foi pensado visando a grande facilidade de se encontrar esses sensores no mercado. Se você procurar na internet, é muito fácil encontrar esses sensores, e a gente quis testar essa ação, principalmente em trabalhos acadêmicos, e os resultados deles não foram satisfatórios. Entretanto, na verdade, a gente não pode também descartar a possibilidade dele para usos domésticos, principalmente. Nós utilizamos o trabalho com plantas em vaso, principalmente visando em uso doméstico, pessoas que utilizam dia a dia. E se o sensor for utilizado através de faixas de umidade, ele sim pode ter uma utilidade aceitável, principalmente no uso doméstico. Então, aqui estão as referências que a gente utilizou, e muito obrigado. Parabenizo o Daniel Furtado pela apresentação e abro um espaço para questionamentos, dúvidas, discussões que alguém eventualmente queira sanar. Alguém tem alguma dúvida? Não havendo dúvidas, então vamos agradecer as apresentações dos Daniel, Juarez e Obrigado. José Bonifácio. Agradeço também a participação de cada um de vocês que colaboraram com esse evento e vou passar a palavra para o coordenador do evento, o professor Gilcimar. Obrigado, Juvenos, e parabéns pela moderação dos trabalhos aí. E também gostaríamos de agradecer aqui a presença do professor da UFC, o professor Alain Bernard. Muito obrigado, professor, por estar brilhantando o nosso evento. E agora eu quero passar a palavra ao professor Francisco Eber da Silva, chefe de departamento de ensino do IFCE, que está representando o nosso diretor-geral, o professor Djalma Honório Nogueira. Eber, sinta-se à vontade. Bom dia, professor Gilcimar e demais participantes da quinta semana de irrigação e drenagem, estudantes, colegas professores, aos convidados, né, que vieram a brilhantar o evento. Primeiramente, justificar a ausência do professor Djalma. No momento ele se encontra em entrevista em uma emissora de rádio. E passando aqui, Gilcimar, apenas para parabenizar, né, a toda a equipe que também coordenou e conduziu esse evento, a quinta semana de irrigação e drenagem, fazendo valer, né, essa escrita, né, do curso, em manter essa agenda institucional, mesmo nesses tempos. Sempre importante lembrar que a instituição ela vem junto aos seus servidores e estudantes se reinventando, pelo menos nesse tempo de pandemia. Então, desde que nós retornamos às atividades acadêmicas em agosto, a gente vem tentando aí manter essa agenda importante, eventos que academicamente trazem enorme contribuição, enorme legado para os estudantes e servidores, né? A parte da apresentação de trabalhos, né? do compartilhamento de conhecimentos, que são extremamente decisivos para a formação acadêmica dos nossos alunos. Então, parabenizar a todos que
participaram, né, mesmo em caráter remoto. A gente tem sempre conversado, né, Jucimar, que o bom legado, né, que essas atividades remotas acabam trazendo para a instituição é dar oportunidade para a gente interagir, compartilhar conhecimento com pessoas que até então conhecíamos só por meio de artigos, né, de livros, pessoas que se encontram, né, um pouco distantes da instituição e que a gente sabe que em eventos presenciais temos mais obstáculos, né, para contar com a colaboração dessas pessoas. E no remoto, nessas atividades remotas, a partir, obviamente, da predisposição, né, desses profissionais, nós temos aí a oportunidade de conviver, né, nesses eventos e de compartilhar conhecimentos. É o que tem sido de bom. E aí é muito importante observar a participação dos estudantes. Tivemos, infelizmente, um episódio extremamente desagradável na manhã de ontem. Infelizmente, tem esse viés também negativo, né, considerando a metodologia da atividade, mas creio que o saldo foi muito positivo, então fica aí os parabéns, né, enquanto departamento de ensino, enquanto instituição, a toda a equipe que também coordenou, em nome aí do professor Gilcimar, coordenador do curso de irrigação, e obviamente a todos que abrilhantaram e participaram. Então fica aí o nosso abraço e os nossos parabéns, e a gente espera que em 2021 tenhamos a sexta semana, e na torcida para que possamos estar presencialmente. Então, um abraço, Simar, a você e a todos que fazem o curso de irrigação e drenagem. Obrigado, professor Heber, pelas palavras e também por estar presente no nosso evento. E, em nome do Instituto Federal do Ceará, encerramos, neste momento, a 5ª semana de irrigação e drenagem. Agradecemos aos palestrantes que dedicaram seu tempo e conhecimento para brilhantar o nosso evento. Agradecemos também a presença virtual e participação de todos vocês. Em especial, agradeço à comissão organizadora, por mim coordenada, pelo trabalho fundamental e para o bom andamento das atividades, composta pelos docentes, a professora Ana Paula Bertossi, a professora Anne Karine Feitosa, o professor Reivane Lima e os discentes, nosso ex-aluno Gil Benes Bezerra, os nossos alunos Maíla Anselmo, Regis Micael, Marcos Vinícius, Gleiciano Lins e Fábio Oliveira. Agradecemos ainda ao Campus Iguatu, na pessoa do diretor-geral, professor Djalma Honório Nogueira, pelo apoio da realização do evento. Obrigado e um bom dia a todos. Professora Ana, quer falar mais alguma coisa? Professor, apenas acrescentar os agradecimentos, né, a todos os participantes, aos apresentadores de trabalho e aos que enviaram também os trabalhos por vídeo gravado, que estarão disponíveis no canal do YouTube, na mesma playlist que já foi divulgada anteriormente, com relação às palestras, que estão sendo complementadas à medida que os eventos vão acontecendo, tá bem? Então, muito obrigada a todos e obrigada também aos companheiros de comissão pelo evento. Então, bom dia. Fale do nosso livro, do nosso e-book. O livro já está disponível, inclusive foi enviado um e-mail de notificação para todos os participantes inscritos, né, com o link para download e com os 20 trabalhos que foram aprovados. Ok, gente. Então, obrigados a todos e um feliz final de semana para todos vocês. Um abraço.